Olá, bom dia! Sejam bem-vindos à quarta live da edição de 2024 do projeto Político Eu. Eu sou Paula Lima, sou jornalista, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos lisos acima dos ombros e estou vestindo uma camisa azul com listras azuis claras e brancas. Nos últimos anos, tem-se observado a intensificação de sentimentos de desconfiança nas instituições democráticas e o desinteresse pela política por uma parcela considerável da população. Compreendendo a importância de fomentar o debate público a respeito da participação política enquanto instrumento efetivo para o exercício pleno da cidadania, a Fundação Demócrito Rocha realiza a segunda edição do projeto Político Eu. Hoje a nossa conversa é sobre a escola como socializadora e eu converso com Daniele Nilin e Márcia Gabriele. Bom dia, professoras, eu vou ler um breve currículo de vocês antes da gente começar a nossa conversa. Daniele Nilin Gonçalves é mestra e doutora em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFC, coordenadora de Sociologia do Programa Residência Pedagógica, CAPES, e coordenadora nacional do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional. Márcia Gabriele é licenciada em Ciências Sociais também pela UFC, mestra em Sociologia pela UFC, foi professora de Sociologia na Rede Estadual de Ensino. Atualmente é professora temporária do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú, atuando na área de ensino de Sociologia. Muito prazer recebê-las. A professora Daniele já esteve com a gente na primeira edição, né? Márcia, seja bem-vinda. Eu queria que a gente começasse apresentando para o nosso telespectador, né, para a nossa audiência, o que a gente deve entender sobre o conceito de escola como socializadora. Posso começar? Pode. Sim. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei quando é que vocês vão estar assistindo realmente essa live. Eu sou Daniele Nilin, sou uma mulher branca, tenho os cabelos louros, mais ou menos na altura do ombro, estou com um vestido com formas geométricas creme com preto, sou uma mulher baixinha. Eu queria dizer que primeiramente, parabenizar a Fundação Demócrito Rocha por essa iniciativa. Como a Paula acabou de dizer, né, é muito importante discutir essa questão, essa temática. E dizer também que eu fico muito feliz porque eu estou aqui encontrando a Márcia. A Márcia foi minha aluna, foi bolsista do PIBID enquanto eu era coordenadora. Ela fez o Prof. Sócio, né, o mestrado profissional de Sociologia, que eu coordeno nacionalmente. Então, assim, é muito legal encontrar os ex-alunos. Na edição passada, o meu encontro foi também com o ex-aluno. Então, assim, é muito bom, muito prazer realmente poder estar dividindo aqui essa discussão com ex-alunos que tiveram participação, né, na educação básica, e é sobre isso que a gente vai falar, né, do poder da influência que a escola tem. E aí, já respondendo a sua questão, é muito interessante a gente pensar no lugar que a escola tem na nossa sociedade, né? Assim, ela é uma instituição que, a despeito de todas as críticas, e talvez até por isso tenha também todas as críticas, ela é uma instituição que foi se construindo ao longo do tempo um consenso de que é nessa instituição que valores republicanos, né, e valores democráticos e valores que a sociedade, como, né, grande parte dela, partilham, né? Então, é nessa instituição que recebe pessoas de diferentes lugares, com diferentes trajetórias, e que tem como função, né, transmitir conhecimentos, produzir conhecimentos, né, confirmar conhecimentos e reforçar determinados valores e trabalhar desde a infância, né, cada vez mais cedo. As crianças estão entrando nessa instituição e é a instituição que foi dada pela sociedade, né, esse aval de poder
transmitir determinados conhecimentos, né? Então, a escola, é na escola, portanto, que você descobre uma série de questões que não vai ser na família, que vai ser trabalhado, não vai ser pelos meios de comunicação, que não vai ser na rua, né? Então, é essa instituição que tem esse conhecimento, né? Eles têm um know-how, certo? Tem os profissionais formados para isso, tem um currículo, tem um método para se trabalhar essas questões. E por isso ela é tão importante e por isso também ela tem que ser preservada, como esse espaço de valores republicanos, que significou o quê, então? Que, na verdade, o que a escola está trabalhando ali não é o A, o B ou o C. São os valores, na verdade, não é o valor da família A, da família B, do indivíduo A, do indivíduo B. São os valores que o conjunto da sociedade entende como sendo valores que devem ser partilhados por todos. Então, é isso. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir posteriormente à live. Eu estou muito feliz de estar participando, de estar colaborando com o Projeto Político Eu. Inclusive, eu fiz o curso no ano passado e foi muito legal participar do curso, reencontrar, ainda que à distância, professores que fizeram parte da minha trajetória e refletir sobre a importância da educação política, né, dentro da educação básica. Eu sou a professora Márcia Gabriele, sou uma mulher branca, uso óculos, um óculos de estampa animal print, uso também um batom vermelho, meu cabelo é meio ondulado, acima do ombro, estou com uma blusa rosa pink, com uma cadeira gamer no fundo branco. Respondendo à pergunta, né, a escola, como a professora Dani colocou, é esse espaço também de sociabilidade, é o espaço que o indivíduo constrói a identidade dele de ser e de pertencer a um mundo, a uma sociedade, né? É o lugar que há uma troca de experiências, inclusive permitindo que as crianças, os jovens, os adolescentes somem e dividam conhecimentos, né? Desenvolvam aspectos cognitivos de sua vida, tenham contato com a diversidade, aspectos esses que não é possibilitado somente pela família, mas ele ter contato com uma pluralidade de vivências, de situações, de pessoas mesmo. A convivência na escola, ela permite, né, a transmissão desses saberes que foram construídos historicamente. Então, assim, a escola, ela é um berço da socialização secundária, né, que permite com que os nossos jovens e as nossas crianças tenham contato com o mundo para além da família, para além dos meios de comunicação. A gente entende, né, que a escola, assim como a família, são as duas principais bases socializadoras, né, de crianças e jovens. De que forma a escola ela precisa se aproximar da família ou tratar questões familiares particulares para que esse conjunto de atores, né, seja realmente produtivo e saudável para a formação desses cidadãos? Bom, até pegando um gancho com o que a Márcia está colocando, né? Então, a família, né? Ela é a primeira agência socializadora, né? Onde a gente nasce, onde a gente aprende os primeiros, né? As nossas primeiras questões é quando a gente começa a se ver no mundo, só que no mundo que de uma certa forma está ali, né? Emoldurado ali aquele grupo de pessoas que fazem parte ali da nossa vida, né? Quando você vai para a escola, esse mundo se amplia, né? Ele se amplia porque aí você vai conhecer novas configurações familiares, pessoas com trajetórias distintas, com valores distintos dos seus. Então, assim, e por isso a potência também da escola, né? Na família, a gente aprende os valores, de uma certa forma, partilhados pela nossa família. Na escola, você vai encontrar essa diversidade, essa pluralidade de valores, e isso é a riqueza também de estar na escola, né?
como são as duas principais agências, né, socializadoras, então elas precisam sim estar em conexão, né, porque assim, grande parte da potencialidade e também dos problemas do indivíduo está também situado na família, né? Então, assim, uma série de direitos não atendidos, de questões não atendidas, também está posta aí nessa discussão, e é preciso que esse encontro entre família e escola se dê de fato. Agora, claro, a gente fala tudo isso num nível muito ideal, né? Assim, idealmente era que a família estivesse mais próxima da escola, acompanhando não somente o seu filho, mas, né, como essa instituição trabalha e tal, né, quais são as metodologias utilizadas, mas efetivamente a gente sabe que não é assim, né? Assim, a vida real, o cotidiano, né, o trabalho, a falta de tempo dificulta muito que essa relação se dê de uma forma mais próxima. Agora, é fundamental que as famílias elas participem da escola, não para elas quererem influenciar, porque isso é péssimo e não tem que ser assim, para elas querer que a escola trabalhe questões da mesma forma como a família trabalha. Não, porque são funções diferentes, são lugares diferentes, com objetivos diferentes também, mas que é inclusive importante que as famílias estejam próximas para conhecerem outras realidades, para conhecerem o mundo, né, de uma forma mais ampla também, que sai desse quadrado que é a família, né, que é super importante, mas que não dá conta da diversidade que é o mundo, né? Em geral, nas nossas famílias, as nossas famílias tendem a aparecer muito, né? Os indivíduos na família, embora tenham uma ou outras diferenças, mas a gente, de uma certa forma, partilha dos mesmos valores, assim, em geral. Quando você vai para a escola permite essa amplitude, o contato com a diferença, com o contraditório, é nesse embate, no debate e até no conflito que as coisas se dão, de fato, né? Então, assim, a família, ela é fundamental nesse processo para, inclusive, poder entender um pouco mais o trabalho que a escola desenvolve e não somente isso, também valorizar o que a escola faz, certo? A escola, ela foi tendo responsabilidades e às vezes é dado para ela determinadas responsabilidades que a família não está conseguindo resolver. E isso, por exemplo, é uma questão muito complicada também de se pensar, e por isso a família precisa estar perto da escola também para entender que tem determinadas funções, responsabilidades e ações que são próprias da família e outras são próprias da escola. Na medida em que essa aproximação se dê e esse diálogo se dê de uma maneira fluida, cada qual faz a sua função, cada qual tem a sua responsabilidade e executa as suas responsabilidades, e o aluno e filho aí tende a ganhar. Pegando o gancho do que a Dani colocou agora por último, né? A partir do momento em que a família e a escola entendem e compreendem as suas funções, o estudante, né, a criança, o adolescente, o jovem, ganha no processo de ensino e aprendizagem. A família também ganha, né? A partir do momento que ela consegue ter esse contato com um mundo mais amplo que é possibilitado pela escola. Como a Dani colocou, esse contato com diversas trajetórias familiares, com configurações familiares completamente distintas, né? Crianças e adolescentes que são acompanhados pelos avós, crianças e adolescentes que são acompanhados somente pela mãe, ou somente pelo pai, ou pelos irmãos. Isso tudo contribui para a construção de uma sociedade democrática também, né? Porque possibilita esse contato com essas diferentes trajetórias e isso vai fortalecer a construção do indivíduo para a sua cidadania, né? Então, assim, a família também compreender que existe essa diversidade de valores e que a escola trabalha essa diversidade também. A gente tem se reinventado, né, enquanto comunicadores, muito fortemente nos últimos anos, né, os meios de comunicação, as empresas de comunicação todas, os profissionais de comunicação, muito também por conta do boom das redes sociais, né, o que era internet antes, a
as redes sociais vieram dar uma cambalhota, assim, né? De que forma, nesse sentido, com tantas redes sociais, com tanto acesso a TikTokers e a YouTubers, a escola tem precisado se reinventar? De que forma isso tem acontecido, se realizado de forma efetiva? Bom, e aí eu vou fazer uma crítica não somente à escola, mas às universidades também, certo? Do qual faço parte. As redes sociais, elas realmente, elas têm uma linguagem, né? Que é uma linguagem muito convidativa, certo? Mas também é uma linguagem muito rápida e pouco reflexiva, né? O tempo do conhecimento e da reflexão, ele precisa de mais tempo, né? Ele é mais longo, realmente, certo? E aí não dá também para professores se transformarem em TikTokers, em influencers, e não é essa a ideia, e não pode ser essa a ideia, né? É fato que a escola, na verdade, ela vem perdendo influência, né, ao longo dessas últimas décadas, porque, claro, o aluno fica na escola durante 5 ou 10 horas diariamente, é muito tempo, claro, 200 dias por ano, né, como preconiza a LDB, mas o restante da vida, o restante do tempo, o aluno está lá, né? O jovem está, a criança, o adolescente, está ali, né, sendo socializado mesmo também por esses influencers, pelos TikTokers e tal. Cabe a crítica que eu faço à escola e à universidade é que talvez a gente não esteja se debruçando sobre esse fenômeno com a propriedade que é necessária, inclusive de entender quais são as práticas, os costumes, certo? O tempo que as pessoas passam hoje nas redes sociais, né? O Brasil é campeão aí em uso de Instagram, acho que de TikTok também, de Facebook, de Twitter, né? De WhatsApp, né? Tá sempre nas primeiras colocações. Então a gente usa muitas horas do nosso dia para isso realmente, para assistir coisas, para se comunicar, para interagir. E isso, claro, vai criar consequências aí, seja na forma como determinadas informações estão chegando, estão sendo assimiladas, certo? Também como a forma como as pessoas interagem, seja em nível de amizade, de afetividade, de relacionamentos amorosos, certo? Como elas discutem política, por exemplo, como discutem a vida social, tudo isso passa pelas redes sociais hoje. E a escola e a universidade precisam se debruçar com mais propriedade sobre isso. Não demonizando, por exemplo, eu me lembro muito de toda uma discussão que a escola, os educadores em geral fizeram muito e fazem ainda muito. Ainda hoje, depois de tantas décadas, a televisão, por exemplo, nunca foi incorporada como um meio educativo, como pode ser. E as redes sociais também, por exemplo, até hoje, e isso não somente no Brasil, é um debate no mundo, tem proibição de uso de celular na sala de aula, na escola, certo? E talvez essa não seja a melhor forma, porque assim, você desconsiderar que esse fenômeno ele existe e ele é forte, certo? E assim como a televisão veio para ficar, está no nosso cotidiano, as redes sociais também. Então, como usar isso melhor, como usar isso de forma pedagógica, certo? Como fazer, né, com que os próprios estudantes vejam o que eles estão vendo e reflitam sobre o que eles estão vendo nas redes sociais e a forma como eles estão interagindo, e isso sirva de uma reflexão crítica, certo? Isso sirva também de apoio pedagógico, certo? Enfim, a gente se debruçar melhor sobre isso. E eu acho que a gente tem uma certa resistência, nós professores, a tudo isso, e é meio como remar contra a maré. Certo? Essa resistência não significa, portanto, que o aluno não vai ver, pelo contrário, significa que às vezes a gente está perdendo o bonde da história. Sim, eu concordo com a professora Dani. Inclusive, eu acho que assim, a gente precisa ter essa consciência de que, de fato, o processo de aprendizagem ele é mais longo, né? E as redes sociais têm uma outra lógica, mas isso não significa que elas não podem ser utilizadas
como um recurso, como um apoio pedagógico a nosso favor, inclusive para refletir sobre essa rapidez junto aos nossos estudantes, né? Hoje, como foi mencionado aqui, nós temos jovens e crianças que estão o tempo inteiro acompanhando TikTokers, YouTubers, e que são conteúdos cada vez mais rápidos, né? São conteúdos que têm um tempo cada vez mais rápido. Se for um vídeo maior de 2 minutos, não se assiste mais, né? As pessoas não leem mais a notícia completa, lê só o título. Então, e essas questões, elas devem ser utilizadas como instrumento de reflexão crítica para entender até que ponto, né, nós vivemos em função das redes sociais. E aí, refletir também sobre isso é algo que eu venho percebendo que alguns professores ainda têm resistência, mesmo após o período pandêmico, em que nós fomos praticamente assim, obrigados a utilizar as redes sociais e as tecnologias. Além disso, a gente também tem uma questão em relação ao uso dos celulares, né? E também ao acesso à internet, que é algo que, embora seja um aspecto que está presente na vida e na sociabilidade das crianças e dos jovens, não é ainda democrático, né? Nem todo mundo tem acesso às mesmas possibilidades de acesso à internet ou aos celulares, apesar de todas as políticas, por exemplo, aqui no estado do Ceará, que existem. Então, a gente precisa utilizar essas redes sociais, inclusive refletir sobre como elas são colocadas como terra sem lei, às vezes, né? Refletir sobre os discursos de ódio que são colocados nessas redes sociais e que muitas vezes os nossos estudantes, as nossas crianças e os nossos jovens são vítimas, né? Sobre como essas redes sociais e a internet como um todo são espaços utilizados por pedófilos muitas vezes, mas também entender quais são os riscos, as possibilidades para que se aconteça uma aprendizagem efetiva, né? Então, assim, acredito que a escola deve ver as redes sociais e as tecnologias como um todo, como algo que faz parte da nossa vida, que não tem para onde a gente correr e que pode ser um aliado no processo de ensino e aprendizagem, inclusive nessa parte reflexiva do indivíduo, né, de formar o indivíduo para a cidadania. A minha outra pergunta vai nesse sentido ainda, né? Quais têm sido os desafios da escola hoje em lidar com a ameaça que a desinformação e as fake news trazem à democracia? De que forma vocês pensam que as escolas têm que se estruturar, o corpo docente tem que se estruturar para saber lidar com esse volume de desinformação que circula? Eu acredito... Pode ir, Dani. Não, pode falar, Dani. Eu acredito que, assim, um trabalho que pode ser feito é refletir junto aos nossos jovens e às nossas crianças, né? Falo dos jovens porque é o que eu tenho mais contato, mas refletir sobre o que é conhecimento, o que é opinião, qual é o impacto que essas notícias falsas, quantas vidas nós perdemos por causa de notícias falsas, né? Por causa de uma desinformação desenfreada. Então, levar essa discussão sobre a importância de se pensar o que é conhecimento, o que é informação, o que é opinião, quais são os impactos dos conhecimentos existentes e dessa desinformação na vida das pessoas. Isso não somente, por exemplo, nas aulas de sociologia ou de filosofia, mas a escola como um todo, a começar, inclusive, pelos próprios professores, pela própria gestão, para que isso seja apropriado por eles e repassado para as crianças, enfim, para os jovens. Bom, eu acho, inclusive, que vale a pena a gente pensar sobre que os professores, por exemplo, precisam se apropriar e entender como é que funciona a dinâmica das redes, sabe? Assim, é uma dinâmica muito própria mesmo, né? Tem toda entender a lógica dos algoritmos, entender, certo? Entender que as informações e as notícias, elas, né, tem toda uma indústria de notícias também, e que as notícias não são
do nada, na verdade, né? Além de elas terem intencionalidades, elas têm consequências. Então, entender um pouco a lógica do algoritmo, acho que é fundamental para também poder saber como trabalhar isso com os alunos, sabe? Assim, como a Márcia falou, né? A internet muitas vezes é uma terra sem lei, por isso, por exemplo, precisa ser regulamentada mesmo. Precisa ser regulamentado porque tem consequências muito nefastas. Já tem mortes, vários tipos de mortes, homicídios, suicídios, linchamentos virtuais, simbólicos, cancelamentos, toda essa lógica hoje que afeta a saúde mental dos indivíduos, afeta as relações, afeta as interações, né? Então, assim, é importantíssimo que todo mundo se entenda como é que funciona a rede para saber como usar, né, como absorver também as notícias, como interpretar essas notícias, certo? Entender esse volume de informações que circula pelo mundo e também entender as intencionalidades dessas interações todas que temos e os resultados, né? Então, por exemplo, essa discussão sobre a cultura do ódio, ela é fundamental, a discussão sobre a desinformação ela é fundamental. Nesse sentido, é muito importante discutir interpretação de texto, né? Trabalhar a interpretação de texto, trabalhar essa questão que a Márcia colocou, do que é fato, do que é a opinião, do que é a notícia, do que é a interpretação, do que é o conhecimento, certo? A gente, quando estava no PIBID, que é um programa, né, de formação dos licenciandos para estarem nas escolas, atuando nas escolas, a gente fez, eu acho que mais ou menos em 2014 ou 2015, a gente já estava percebendo todo esse processo e fez várias atividades para trabalhar essa ideia do que é o fato, do que é uma opinião, certo? Do que é conhecimento. A gente fez algumas atividades dessas na escola. Claro que isso foi muito antes, por exemplo, desse boom todo que as redes sociais tiveram e ganharam realmente essa projeção toda que elas tiveram, né? A gente sabe que, inclusive, pós-pandemia, as redes sociais tiveram uma ampliação muito forte, né? Então, assim, mas a gente já estava vendo esse processo acontecer e vendo como era necessário trabalhar essas questões na escola, certo? E isso é muito importante. Os professores precisam se apropriar disso para discutir no cotidiano dos alunos, pegando os exemplos, pegando realmente o que eles consomem, entender qual é o consumo desses jovens nas redes sociais, para mostrar como qualquer informação, né, veiculada por qualquer tipo de meio, né, ela não é uma informação vazia, ela tem consequências, ela tem intencionalidades, ela produz resultados. E o que a gente está vendo hoje, não somente no Brasil e no mundo, é que justamente essa questão das redes sociais, elas estão construindo uma cultura muito nociva e muito corrosiva a respeito da democracia, da representação, da política. E nesse sentido a gente precisa atuar para fazer uma contra-propaganda né, do que está sendo veiculado aí, do que está sendo produzido. Esse movimento que a gente está vendo hoje, ele já é mais do que notório que ele está produzindo resultados muito ruins para as democracias, certo? Em geral, para as pessoas, né? Tem um processo de adoecimento, tem um processo de não aceitação da diferença, certo? De não conseguir haver diálogo, de não haver espaço para o contraditório, espaço para as pessoas pensarem diferente, certo? Então, assim, tem um ambiente muito inflamado e é papel de todos os educadores, mas não somente dos educadores, também dos meios de comunicação em geral, certo? De desinflamar esse ambiente, porque senão a gente vai ter consequências muito mais nefastas do que a gente já está tendo agora. Sim. Quer completar, Márcia? Só um complemento é que, assim, a gente precisa trabalhar também com as nossas crianças, nossos jovens, né, as consequências dessa cultura do cancelamento. Assim, como isso está afetando, inclusive, a maneira como as pessoas se veem no mundo, né? Parece óbvio, mas assim, ainda precisa ser discutido sobre o que é visto nas redes sociais e como a vida de fato acontece fora dela. Né? Isso é algo que ainda influencia muito os nossos jovens e até nós mesmos. Então, são elementos que
que, como a Dani colocou, né, já estão tendo consequências nas discussões sobre democracia, sobre representação, representatividade. Então, a gente discutir na escola, enquanto educadores, o que está por trás desses discursos, o que é essa cultura do cancelamento, quais são as consequências que elas trazem para a nossa vida e como a gente vê na internet um mundo que é perfeito e que na vida real não é bem assim. O mundo real, ele é contraditório, ele tem pessoas que discordam umas das outras, enfim. Então, é mais ou menos assim. Vocês falando sobre representatividade, essa é uma das questões que eu queria levantar. De que forma a escola ela deve promover um debate que seja contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia? Como é que leva essas discussões para a sala de aula? Como é que inclui isso, de repente, numa grade curricular, já que ninguém vai ter, né, tipo, uma disciplina sobre representatividade? Isso é possível? Isso é necessário que seja assim? Como combater esses preconceitos já na escola? Eu acredito que, primeiramente, assim, entendendo que isso é uma demanda da juventude. Falar sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre as discriminações, sobre machismo, não são coisas que a escola simplesmente impõe, como é algo que muitos acreditam, né? Que é uma ideologia que a escola está impondo, que a escola está fazendo. Isso é uma demanda dos nossos jovens e das nossas crianças, assim. Cada vez mais cedo, a gente precisa entender que os nossos jovens, né, eu falo dos jovens porque, como eu disse, é o que eu tenho mais contato, mas é uma demanda deles, são coisas que atravessam a experiência deles no mundo, né? São coisas que mexem com as vivências que eles têm dentro da sociedade, então eles querem entender como é que isso acontece, por que isso acontece. E eu acho que esse é o primeiro passo para que a escola possa desenvolver ações que tragam essa reflexão sobre representação, representatividade. Assim, o segundo passo, eu acredito, é levar essas discussões para além de datas comemorativas, né? Discutir, por exemplo, sobre os povos indígenas no ano inteiro e não somente no mês de abril. Discutir sobre a presença de pessoas negras na sociedade, sobre as consequências de toda a nossa história, né, escravagista e racista, não somente em novembro, mas no ano inteiro. Falar sobre a violência que perpassa o cotidiano das mulheres brasileiras, não somente em março, mas no ano inteiro. Então, colocar esses assuntos como discussões permanentes e entendê-los como demanda das juventudes, dos nossos jovens, né? Porque são questões que, como eu disse, atravessam a experiência deles na sociedade. Bom, concordo integralmente com a Márcia e coloco também uma questão. Além do jovem, assim, entender, na verdade, assim, que essa discussão tem que ser feita para além das demandas, né, pelos resultados que elas produziram, né? Assim, nós somos campeões em preconceitos de todas as ordens, né? Assim, temos muita mortalidade de pessoas trans, de pessoas LGBT, né? Temos racismo acontecendo cotidianamente em todos os espaços da vida social. Mas, para além de tudo, a gente precisa entender o que é o mundo e o que é a diversidade e qual a importância da diversidade, inclusive, né? Para além de uma questão bem específica, a gente precisa primeiramente entender isso, né? Assim, é isso que nos faz interessantes, é isso que faz a sociedade ser tão interessante, o mundo ser tão interessante, que nós somos diversos não somente na forma de ser, certo? Mas também na forma de pensar, na forma de interagir, certo? E isso é de uma riqueza tremenda, então a gente tem que retomar uma discussão sobre a beleza e a importância da diversidade. 2, claro, não situar essas questões simplesmente a datas comemorativas, como a Márcia colocou, certo? Não somente discutir isso ao longo do ano, mas incorporar práticas contrárias, certo? Ao racismo, contrários à LGBTfobia, contrário à transfobia, contrário à misoginia, contrário a todas essas formas terríveis
de expressão do outro que diz respeito a não considerar o outro como outro, certo? É fazer uma boa discussão de mostrar como nós brasileiros, por exemplo, podemos e devemos construir uma sociedade sobre outras bases que não essa, porque essas bases já mostraram por A mais B que não funcionam, que trazem resultados terríveis e que alijam, né, e afastam grande parte das pessoas aí dos benefícios sociais, certo? Da boa convivência, certo? Então, assim, a gente precisa efetivamente fazer essa discussão. E aí é com práticas cotidianas também. É colocar no currículo, mas é colocar na prática, certo? Porque senão fica letra morta, senão fica só blá, 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 senão ficam só palavras bonitas, slogans bonitos, mas pouca prática. É a gente cortar na própria pele, é poder fazer uma boa discussão de como são as nossas práticas, é todo mundo se colocar para aprender, certo? Aprender e se refletir como pessoas que somos preconceituosas, certo? E aí, nesse processo, é todo mundo, de fato, assim, é poder se abrir realmente para poder entender e aprender coisas novas, e nesse sentido, a própria escola também poder fazer sua autocrítica, né? De até que ponto ela também, nas suas práticas, sejam as mais visíveis, as menos visíveis, ela também não faz e não passa pano, muitas vezes, para atitudes desse tipo, né? Enfim, é se entender todo mundo como grandes aprendentes que precisamos ser, certo? Para construirmos uma outra sociedade muito mais interessante do que a que a gente tem hoje. Para a gente encerrar, eu queria levantar uma questão, né? Que temas indiretos ao sistema político podem ser desenvolvidos numa escola para a compreensão da democracia? Eu acho, inclusive, pronto, diga, Márcia. Não, assim, eu tive uma experiência muito legal, inclusive graças ao Prof. Sócio e também ao curso Político Eu, que eu tive a oportunidade de fazer, eu consegui incorporar mais temas da ciência política nas minhas aulas quando eu estava na educação básica. E, assim, eu acho que a gente deve começar primeiramente sobre o que é Estado, né? Além disso, sobre as formas de participação política, a democracia, o surgimento da democracia. Eu lembro que no ano passado eu discuti com os meus estudantes sobre movimentos sociais. E aí foi muito interessante porque eles passaram a ver as formas de participação política, os protestos, as mobilizações sociais que aconteceram na nossa cidade e que acontecem no estado e no Brasil todo, de uma maneira diferente. Como passando a ver essas participações como algo que faz realmente parte do cotidiano democrático, né? E que é algo, além de amparado por lei, mas algo que qualquer um deles pode estar desenvolvendo. Então, assim, eu acredito que deve existir essa discussão sobre o que é Estado, mas, acima de tudo, trazer também uma discussão sobre movimentos sociais, sobre participação política, sobre representação política. São maneiras que eu observo que aproxima ainda mais esse jovem, né, no caso dos adolescentes do ensino médio, há essas discussões sobre representação, representatividade, política, cidadania, enfim. Eu acho, inclusive, que assim, eu fiz a minha dissertação sobre jovens na política, certo? E aí li muito sobre como é que como é que se dá essa relação dos jovens com a política, e não é um fenômeno atual, certo? Já há várias décadas tem uma crise dos jovens em relação à política institucional, certo? A essa ideia, né, de que a política é um lugar ruim, né, que os políticos são tudo safados, corruptos, enfim, toda essa discussão que, no final das contas, isso não reverbera em coisas positivas para a sociedade. Há um certo lugar comum a respeito da política, que, claro, tem a ver muito também com os políticos têm uma dificuldade, por exemplo, de comunicar suas ações, certo? E por algumas coisas, obviamente, que eles também fazem, né? Tem culpa no cartório, obviamente. Mas, enfim, há uma pouca compreensão do que é a política, para além, por exemplo, do que se faz nas casas legislativas, né, no executivo e tal. E há uma incompreensão também sobre o que é a democracia. Às vezes, se vende uma ideia de democracia como sendo tipo um parque de diversões
que você só ganha. E a democracia não é isso. Na democracia a gente perde também. E nem por isso ela deixa de ser interessante, porque a gente perde. Então, eu acho que precisa que a gente faça uma boa discussão a respeito do que é efetivamente a democracia, do que é efetivamente a política, de como a política está no nosso cotidiano para além das instituições formais, né, dos partidos, né, do sistema político, etc. Certo? Ao entender como é que a vida em sociedade funciona, como acordos são necessários, como ganhar e perder faz parte da vida, certo? Como lutar por objetivos é necessário, que as coisas não são dadas como presente na sociedade, entender conquistas, como é que elas se dão realmente, entender que benefícios precisam ser mantidos e, portanto, precisa que tenha lutas para isso, entender que nem todo mundo está no mesmo espaço, tem o mesmo poder de fala e poder de decisão, e que é necessário que mais vozes se ampliem realmente, enfim, colocar tudo isso de uma forma muito leve, mas muito mais profunda do que é que a gente tem hoje, certo? Eu acho que assim, para além das aulas de explicar os conceitos e tal, eu acho que a gente precisa fazer isso, e talvez uma das grandes formas seja a gente traduzir isso para o cotidiano, para as ações realmente, certo? Para que as pessoas consigam entender o que é a política, por exemplo, o que é a democracia, o que é a representação, no cotidiano. Eu sei que alguém pode dizer assim, tem o Grêmio, mas muitas vezes não se consegue compreender o Grêmio como esse espaço de representação, não se consegue... Enfim, é trabalhar a vida cotidiana e a vida como ela é, certo? Para mostrar como a política faz parte da gente, está no nosso cotidiano e é necessário que ela esteja. Então, é necessário, inclusive, que a gente compreenda os meandros da política, como é que as coisas funcionam, para a gente poder se apropriar mais disso, certo? E poder se beneficiar desse processo, sabendo, obviamente, que muitas vezes a gente vai perder também, e nem por isso o jogo deixa de ser interessante, porque a gente perdeu. E, principalmente, valorizar o que é a democracia. A democracia, ela tem que ser vista como um valor, ela é necessária ser vista como um valor, ainda mais num país como a gente, que há pouco tempo, né, há poucos dias comemoramos, né, relembramos os 60 anos que instituíram o golpe civil-militar, que teve consequências muito nefastas, muito ruins para a nossa população. Então, a democracia é um valor e a gente precisa lutar por ela. Em 8 de janeiro de 2023, havia um golpe em curso, certo? Que ainda bem que não foi bem sucedido, e a gente está podendo discutir todas as questões. Então, a democracia, ela é um valor, mas ela não é garantida, ela precisa ser garantida por nós. E por isso, precisamos entender o que ela é para a gente poder valorizar. A gente só valoriza algo que a gente entende também e entende o benefício. E por isso a gente precisa discutir isso de uma forma mais profunda, muitas vezes lúdica também, cotidiana, nas práticas, para que, enfim, a gente possa ser incorporado. Não basta que o aluno saiba marcar a resposta certa na hora da prova. A gente precisa incorporar isso como um valor. Muito obrigada, professoras. Foi excelente a nossa conversa. Obrigada a você que nos assistiu e eu convido a todos a acompanharem os demais produtos do projeto Político Eu no site fdr.org.br/políticoeu. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.